fazendo nossa leitura bíblica em casa hoje. Quinta lição da nossa revista. Traz como título Avivamento na Vida da Igreja. O texto e a leitura bíblica se encontra em Atos capítulo 2, capítulo 1, versículo 1 ao 13. Vamos estar lendo primeiro e consecutivamente vamos estar lendo eles. Amém? Amém. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. E todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, E Frígia, Panfilia, e Chipre, parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto os judeus como os grécos. e cretenses e árabes, e todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam como que estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que queres nos dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de monstros. Vamos estar chamando o nosso professor essa noite. Nosso irmão que propôs para outra aula hoje. Aleluia! Bem, ouso. Amém. Agradecemos a Deus pela sua vida. Vamos estar orando que o Senhor usa a vida dele, Senhor Pai. Que já tem falado no seu coração, que nós aprendemos juntos. Amém. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez estamos aqui para aprender de Ti, Senhor Pai. Usa o Teu servo, Senhor Pai, o que já tem tocado em seu coração, já tem falado ao seu coração, Senhor Deus, ó Pai. Senhor, abra os nossos ouvidos, a nossa mente para entender as Tuas palavras. E te pedimos em nome de Jesus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar lendo o texto áureo. Aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Verdade prática. Ao longo dos anos, a igreja experimenta o batismo do Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais. Amém. Pode sentar, igreja. Aleluia. Essa semana nós vamos estudar sobre o avivamento produzido por intermédio do Espírito Santo. Veremos que é uma promessa a respeito do crente que é salvo em Cristo Jesus. Esse avivamento, gerado pelo Espírito Santo de Deus, unge seus servos para uma grande obra e autentica o ministério cristão. Assim, não podemos ver uma atividade ministerial que não esteja sob o pleno domínio do Espírito. Do contrário, é a carne que tomará a frente, valores opostos evangélicos que prevalecerão. O objetivo da nossa lição hoje é expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Segundo,
examinar o dinamismo da Igreja Apostólica. E terceiro, demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Vamos na introdução. Nos primórdios da Igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nessa lição estudaremos o papel do enchimento do Espírito Santo no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da Igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo, avivamento da Igreja primitiva para os dias atuais. Nós vamos relembrar no número 4, nós estudamos sobre Jesus, Jesus recebeu o Espírito Santo. E pelo aquele que ele sofreu, que ele recebeu o Espírito Santo, ele é o dono da igreja. Jesus, ele sofreu pelos nossos pecados. Na revisão da aula 4, o Espírito Santo teve uma participação ativa na vida do ministério de Jesus. Foi pelo Espírito Santo que foi avivado, que Jesus foi renovado, teve força para se manter até o fiel, e Ele é o próprio Deus. E a oração teve um papel importante no mistério terreno de Jesus. Jesus orava constantemente. Jesus sempre estava em oração. Ele estava sempre orando e pedia para os seus discípulos estarem com Ele orando até nos momentos finais, porque Ele sabia o que ia padecer. Aleluia. E Jesus teve uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. Aleluia. Agora, no 5. O batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Primeiro, chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência de salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. E finalmente a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Esse chamado de Deus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência no batismo do Espírito Santo. Aleluia. Muitos se enganam os outros, imaginando que pelo fato de pertencer a uma igreja, aleluia, estão automaticamente salvos. Só por eu frequentar uma igreja eu estou salvo, mas verdadeiramente não é. Se a gente não se arrepender dos nossos pecados e não voltar-se para Jesus verdadeiramente, mesmo você indo na igreja, você frequentando, você não tem um compromisso verdadeiro com Cristo. Nós devemos ter um compromisso verdadeiro com o Senhor, aleluia, de arrependimento. O que é arrependimento? Aquilo que você fazia de mal perante os olhos do Senhor, você não fazer mais. E você crer que Deus vai te fortalecer e vai te fazer se mudar daquele caminho errado. É isso que a Bíblia fala, deixando o mal e fazendo as coisas que agradam a Deus. É isso que Deus tem compromisso com o seu povo. No tempo da igreja, aleluia, quando eles caminhavam com eles, Jesus ensinava as coisas que eram boas aos olhos de Deus. Igual ele falava, vocês leem as escrituras, mas vocês não compreendem verdadeiramente. O povo naquela época estava cego. E por meio de Jesus e pelo Espírito Santo, Deus abriu os olhos para eles e abriu o caminho da salvação. Aleluia. O primeiro que a palavra diz, primeiro nós devemos arrepender e crer no Evangelho, porque está escrito, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. No Evangelho, ninguém pode ser salvo sem arrependimento e fé. Nós devemos nos arrepender e ter fé. Arrependimento e fé. Crer que o Senhor morreu por mim e por você. Aleluia. Semana passada nós celebramos a Páscoa, o sofrimento de Cristo Jesus. E eu estava com a minha esposa conversando em casa e analisando e vendo. E falou assim, quão preço caro Jesus passou para que nós tenhamos a salvação e para que tenhamos hoje o Espírito Santo. Quão preço foi o sofrimento dele na cruz do Calvário. Negou a si mesmo,
se esvaziou da sua glória para que tenhamos a vida eterna. E a salvação é para todos, mas muitos rejeitam, e essa é a condenação. Aleluia. Segundo, obedecer a Deus não é crer por crer, não é apenas crença, é crer com obediência. Não adianta você falar, eu creio em Jesus, mas se você não obedece, você está sendo um servo desobediente à palavra de Deus. Porque diz assim, e indo elas, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo, eu vos saúdo, e elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Mateus 28, 9. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus falou que estará conosco até a consumação dos séculos. Ele pediu que nós obedecemos sua palavra, levar o evangelho, fazer as coisas, boas obras que Ele tem nos pedido, aleluia. É isso, obediência, é servir a Cristo verdadeiramente. Eu relato aos irmãos que não é fácil estar à frente, mas é tudo para a honra e glória do Senhor, aleluia. E o terceiro, santificar-se, porque está escrito, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Não há o que interpretar. Santificação é um processo contínuo na vida do crente, pelo qual ele torna-se santo ou separado do mundo e consagrado a Deus. Aleluia. A santificação é gradativamente. É igual quando você chega no serviço, igual eu estava comentando no livro, você chega no serviço, o chefe te ensina a peça para você fazer. De uma hora para outra você não vai conseguir fazer aquilo ali, mas gradativamente você vai desempenhando, até um ponto que você está hábil. Então a nossa consagração à perante de Deus, Deus vai nos chamando e nós vamos obedecendo a voz do Senhor, e nós vamos nos separando das coisas do mundo, porque quanto mais perto nós estamos dele, mais ele se achega a nós por meio do Espírito Santo. Quanto mais você chega perto dele, mais ele chega perto de você, e mais ele quer te usar aonde você for, porque ele é Deus e é verdadeiro, e ele vive para todos sempre. Aleluias. A promessa é para, tópico 2, a promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. E de repente, o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Ao final do 2º capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, a tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. Assim, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografias. Aleluia. O primeiro a receber essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo, com sinais, foram os apóstolos, os discípulos que estavam ali, separados no cenáculo. Aleluia. Mas a grande promessa é que Jesus falou assim, lembra-se da promessa que eles fizeram o Senhor nas suas últimas instruções, antes de ir para o Calvário, quando Ele lhes prometeu o envio do Consolador. Em João 14,16 diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluias. O próprio Jesus testificou, onde eu for ao Pai, eu vou rogar. Eu vou rogar para que o Espírito Santo venha sobre vós. Se você for analisar onde nós estudamos para trás, o Espírito Santo descia só nos profetas, descia nos reis, mas eles não ficavam permanente. E quando Jesus subiu aos céus e rogou ao Pai,
o Espírito Santo permanece até os dias de hoje. Ele se manifesta, ele tem poder de cura, de libertação, de ensinamento da palavra. Quando você senta para ler a palavra de Deus, você fala: Senhor, não estou entendendo, Espírito Santo me ajuda. Ele abre os seus olhos. Enquanto você menos espera, você diz: ah, Senhor, agora eu compreendi a sua palavra, porque isso não vem de vós, mas é dom de Deus. O Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados. Quando nós pensamos que estamos indo bem, o Espírito Santo vem e nos convence: olha para onde você está indo, porque o mundo nos chama para o caminho errado, mas o Espírito Santo nos convence a voltar para Cristo e olhar para Cristo, que é o Senhor e Salvador da nossa vida e da nossa redenção. Aleluias. Depois da descida do Espírito Santo sobre os discípulos no cenáculo em Jerusalém, que causou um grande alvoroço, pois era comemorado o dia de Pentecostes, a segunda maior festa dos judeus depois da Páscoa. No dia de Pentecostes era a segunda maior festa depois da Páscoa. Então vários judeus foram para Jerusalém para festejar essa festa. O interessante é que Deus podia ter mandado o Espírito Santo antes, porque Jesus ficou 40 dias ensinando os discípulos e subiu aos céus. Mas a passado de 10 dias, o Espírito Santo, que eles estavam ali orando, o Espírito Santo desceu sobre eles. E o interessante é que Deus, ele manda as coisas na hora certa. A gente fala assim: ah, mas Deus não intervém, Deus está demorando. Deus manda a resposta na hora certa. Eles estavam ali festejando e estavam ali orando. De repente, um vento veemente e o Espírito Santo desceu sobre os seus discípulos e eles foram cheios, revestidos de poder de Deus. Aleluia. E eles engrandeciam o nome do Senhor. E as pessoas que estavam lá fora ficavam maravilhadas. Mas que coisa é essa que eles estão falando na nossa língua de onde nós moramos? Igual se a gente estivesse aqui no Japão. Muitas vezes tem gente que fala japonês, mas eu não consigo falar corretamente. E você pronunciar o japonês, o inglês, uma outra língua africana, e aquela pessoa ouvir: como pode? Ele não é brasileiro? Ela não é brasileira? Mas como pode ele estar falando, adorando ao Deus na nossa língua, onde nós viemos aqui adorar o Senhor? Isso é tudo para a glória do Senhor. E nesse ato, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz a palavra de Deus, que ele falou: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque eles não estão, muitos falaram, eles estão cheios de vinho, eles zombaram deles. E Pedro falou: não, eles estão cheios do Espírito de Deus, que o profeta Joel proferiu. Aleluias. E chamando Jesus para todos, não só para alguns eleitos ou predestinados desde o ventre, sem oportunidade de arrepender-se, crerem e confessarem a Jesus. O chamado de Jesus é universal para todos. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 ao 30. Aleluias. Jesus chamou todos para ser salvo. Africanos, americanos, europeus, indianos, chineses. Jesus chamou todos para a salvação eterna. Aleluias. Mas o poder pentecostal é prometido para todos os crentes, a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, aos gentios. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência potencialmente universal, como demonstra Cornélio em sua casa e os discípulos em Éfeso. Aleluia. A gente for analisar quando a gente vê em Atos, que Cornélio estava lá em sua casa, ele era romano, mas ele cria no Deus verdadeiro. E apareceu um anjo, falando que Deus tinha visto as suas boas obras, né?
E Pedro estava lá, não lembro da cidade agora, ele estava lá orando, e o Espírito Santo falou com ele: Pedro, vai com estes homens, eles vêm te chamar. O próprio Espírito Santo avisou a Pedro que ele estava lá. O Espírito Santo, ele interage. O Espírito Santo, ele fala. Então Pedro, por causa de ser judeu, judeus não podiam ir na casa de estrangeiro. Mas o Espírito Santo falou: vai. E Pedro obedeceu à voz do Senhor. E chegando lá, ele começou a anunciar sobre Jesus. E assim que ele começou a falar que Jesus morreu para que tenhamos salvação, quanto menos ele percebeu, todos da casa de Cornélio estavam glorificando a Deus e adorando ao Senhor e cheios do poder de Deus. E ele viu que a salvação não era só para os judeus, não era só para aqueles que estavam eleitos, mas para todos que aceitaram a Jesus como seu Salvador. O chamado de Cristo é para todos, é para mim, para você, para aquele que está na sua fábrica, que não conhece Jesus, que está perdido, que precisa de Jesus, e nós devemos anunciar a palavra de Jesus. Mesmo que seja pouco, mesmo que não seja nada, um pouquinho que você fala de Jesus, o Espírito Santo vai lá e faz aquilo que apraz. Mas você fez a vontade do Senhor. A vontade do Espírito Santo é anunciar as boas novas de Jesus. Aleluia. Nós agora vamos entrar no 3. O engano dos sensacionistas. O sensacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, segundo os seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento, e principalmente o livro de Atos, mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação, como vimos aqui. Todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito já eram salvos, e que os dons espirituais transbordaram os limites da Igreja Apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo como evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da Igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas e geografia em que haja um salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Esse sensacionismo são algumas igrejas que acreditam que o ato do Espírito Santo só foi lá naquele tempo de Atos dos Apóstolos, que hoje o Espírito Santo não age mais, que o Espírito Santo não cura, que o Espírito Santo não liberta por meio de Jesus. Então eles acham que aquele movimento só foi naquela época. Mas nós que somos pentecostais acreditamos que ainda Deus hoje cura, sara, liberta e dá salvação eterna. E que o Espírito Santo, ele age no meio da igreja. Ele fala comigo, fala com você, na hora que ele quer e quando ele quer. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. E o Espírito dele age na igreja. Aleluias. Para a honra e glória do Senhor. Aleluias. Sinopse 1. O batismo no Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial. Portanto, os sensacionistas estão equivocados. Amém. 2. O dinamismo da Igreja Apostólica. O dinamismo, eu fui pesquisar o que era essa palavra, e pelo dicionário que eu vi, é a força da igreja. Se não fosse o Espírito Santo, a igreja tinha parado. Mas é o Espírito Santo que fortalece a igreja. A palavra diz que o Senhor é o dono da igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que a igreja ainda está permanente até hoje, até o último dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja
viva para toda glória e para sempre. Aleluias. A igreja, número 1, a igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecoste. Isto ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecoste, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Aleluia. A palavra diz que aceitamos a ideia de que a igreja de Cristo veio existir como tal no dia de Pentecostes, como foi consagrada pela unção do Espírito Santo. Assim como o tabernáculo foi construído e depois consagrado pela descida da glória divina, do modo os primeiros membros foram consagrados no cenáculo e consagrados como igreja pela descida do Espírito Santo. É muito provável que os cristãos primitivos vissem nesse momento o retorno da glória e a presença de Deus, que havia muito partido do templo, cuja ausência era lamentada por alguns rabinos. Naquele momento singular, Deus deu início ao maior avivamento da história de Israel e do mundo, ainda que grande parte dos homens não percebeu esse fato maravilhoso. Foi no início, em Atos dos Apóstolos, quando o povo estava ali, que Jesus derramou seu Espírito Santo, e foi o maior avivamento da história do ser humano, aleluia. Antigamente, quando tinha o tabernáculo, que desceu a Shekinah de Deus, a presença de Deus, eles se maravilharam porque a presença do Senhor estava ali. Mas em Atos dos Apóstolos, a própria presença do Senhor habitava no nosso próprio coração. Jesus falou assim que quando nós enchemos do Espírito Santo, Ele enviará o Consolador, é o próprio Espírito Santo que estará em nós. E foi aquela presença gloriosa que até hoje nós temos. Você pode ver quando você está triste, ou quando você está passando uma luta, e quando você entra na presença do Senhor, você começa a orar. Aquelas dificuldades que você passava, aquelas lutas que você passava, elas caem por terra, porque o Espírito Santo te fortalece, te dá graça, e quando você se derrama na presença do Senhor, você sabe que a graça do Senhor Jesus é derramada na sua vida, e aquilo que te fortalece. Quando Paulo estava preso, aleluia, ali, depois de ser chicoteado, eles louvavam o Senhor, mesmo com ferimentas nas costas, amarrado e preso, eles exaltavam o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que até os alicerces tremeram, e os presos foram todos libertos das algemas, e tudo isso foram para a glória de Deus. Se você está passando um sofrimento, se você está passando dificuldade, meu irmão, é tudo para a glória de Deus, é para Deus te mostrar que Ele é fiel e verdadeiro, que Ele está do seu lado, e Ele está te ensinando cada vez a chegar perto dEle, e muito mais Ele tem para te mostrar, e te engrandecer o nome dEle. Aleluias. A igreja, número 2. A igreja depois do Pentecostes. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos pode ser resumido assim: conversão e batismo, Atos 2,41, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecoste, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Havia também temor, sinais e maravilhas, além de cuidado especial para com os irmãos carentes. O avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas: a espiritual, piedade, palavra e oração, e a social, comunhão, suprir a carência. Jesus cumpriu a sua promessa maravilhosa no dia de Pentecoste, no cenáculo em Jerusalém. E todos foram impactados com o batismo do Espírito Santo, com sinais extraordinários que causaram grande alvoroço entre os judeus residentes ali. E os peregrinos de cerca de 15 nações, que para lá se deslocaram a fim de comemorar a segunda maior festa judaica, o Pentecoste, chamada de Festa da Colheita. Foi tão grande o poder que caiu sobre eles que Pedro, mesmo há poucos dias, negara Jesus 3 vezes,
levantou-se com grande autoridade, explicando o significado daquele fenômeno espiritual que logo se fizeram. E os primeiros sinais evidentes é que um verdadeiro e poderoso avivamento chegaram para a igreja, representada pelos seguidores do Nazareno. Como eu tenho dito para vocês agora há pouco, aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes antes que o galo negasse, aquele Pedro cheio de falha, aquele Pedro pescador, ele se tornou o pescador de homens, porque Jesus falou assim, que ia chamar ele para não pescar mais peixes normais, mas pescadores de vidas. E Deus, por meio do Espírito Santo, levantou aquele homem como um dos discípulos, um dos apóstolos, dos maiores apóstolos, para levar a palavra de Deus e ter a salvação eterna, aleluia. E foi naquele grande dia que Pedro levantou e anunciou o que estava acontecendo. E aproximadamente 3 mil, 5 mil almas, não lembro agora, se converteram a Jesus, arrependendo e crendo que o Jesus, o Nazareno, que eles crucificaram há poucos dias, porque isso foi recente, 50 dias foi recente, aquele Cristo morreu, ressuscitou, está no céu e derramou o Espírito Santo, completando a promessa que os profetas anunciavam e tem se cumprido naquele grande dia. Aleluia, glória a Deus. Sinopse 2. A igreja do Pentecoste nasceu avivada e permaneceu avivada. Isso explica o dinamismo dessa igreja. Isso explica a força que mantém a igreja até hoje. Quanto mais o inimigo afrontava a igreja de Deus, quanto mais Nero levantava, você vai ver que as perseguições que tinha, depois que os apóstolos anunciou a palavra de Deus, quanto mais levantava, mais a igreja crescia. Esses países onde são mais perseguidos, quanto os cristãos, mais a igreja cresce. Mais o Senhor levanta homens fiéis à sua palavra e permanece fiel para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Terceiro tópico. Um ministério ungido para os dias atuais. 1. Na unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou que aconteceria. O ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja desses dias. Aleluia. A palavra diz que os sinais seguirão aqueles que creem em Jesus. A palavra diz que quando Pedro passava, a sua sombra curava. Tanto era a unção que os apóstolos tinham, que eles estavam ali na unção com Deus, em oração, em meditação na palavra de Deus, em consagração, em santificação, que a palavra que somente com a sombra de Pedro, muitas pessoas eram libertas, eram curadas. Você vê que vários lugares, quando tem esses missionários que vão na África e outros lugares, esses lugares que têm avivamentos espirituais, você vê quantos sinais que Deus opera, porque Deus é salvação de almas, é libertação daqueles que estão presos na garra do inimigo, aleluia. E é por isso que nós devemos santificar cada vez mais, para que Deus venha usar nossa vida conforme o seu querer e a sua vontade. E quanto mais nós chegamos de Deus, mais o Espírito Santo se chega a nós, e mais derramamento do seu Espírito Santo, mais Ele nos usa a nós. E nós não se tornamos mais como um lago retido, mas como um rio que transbordará do trono de Deus, e nós seremos alma vivente, cheia do Espírito Santo de Deus, derramando o fruto do Espírito, que é para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Número 2. Autenticado por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio
dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que seguiram. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígio de Deus. Aleluia. A palavra diz que nós devemos ser autenticados por Deus. Aleluia. Nós devemos estar, quando nós formos fazer as obras do Senhor, não é só você estudar, não é só você ter uma boa palavra, não é só você ser sábio na sabedoria, mas nós devemos ter cheio do Espírito Santo também. Nós temos que ter 50% de conhecimento da palavra do Senhor, para que nós nos venhamos errar e nos enganar, mas nós devemos ter 50% do Espírito Santo de Deus. E juntando esses 100%, junto a sabedoria e o Espírito de Deus, é tudo para a honra da glória de Deus. Aí que Deus vai nos usar grandemente com sinais e maravilhas, e por meio da sua palavra viva e eficaz, porque o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas, e Ele fará para a honra e glória do Senhor, como Ele quer, para a honra e glória do Senhor. Amém. Terceiro, glorificar a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não ao homem. Não por acaso o nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo deve glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo ensina que quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir da nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Aqui está nos ensinando que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Aleluia. Tem muitos que chamam para si a própria glória, muitos que estão louvando e chamam para si mesmo, mas a verdadeira glória é para Jesus. O Espírito Santo nos faz glorificar Cristo, não é glorificar o homem, não é para si, mas é para contar para aquele que morreu, está vivo e reina para todos sempre. Aleluia. Muitos têm se levado para si. Eu sou não, você é o menor. A honra e glória é para aquele que fez os céus e a terra, e os mares e tudo aquele que tem. Aleluia. Porque João Batista falou assim, que eu desça e ele cresça. Que eu seja o menor e ele o maior. Quanto mais nós formos o menor na presença do Senhor, mais glorificaremos o nome de Cristo. Paulo também fala que eu reflita, que eu seja o espelho de Cristo. Que aqueles que olharem para mim, não veja eu, mas veja Cristo. Que nós temos que exalar Cristo. Sermos discípulos de Cristo. Fazer o que Cristo nos ensinou. Porque sejamos obedientes à sua palavra. E se nós obedecermos sua palavra, a sua presença se manifesta em nós. Que para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Sinopse 3. O ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, autenticado por Deus e glorificar a Cristo. Conclusão. A Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo da sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Aleluia. Nós não devemos deixar a chama do Espírito Santo apagar em nossas vidas. Devemos sempre
está avivado em Cristo Jesus. Porque é Ele que nos fortalece. É Ele que é o dono da igreja. A igreja não é minha, não é do pastor, não é do pastor Alisson. A igreja é de Cristo. Nós somos meros obreiros nas mãos do Senhor. Aleluia. E nós vamos entregar na mão do sumo pastor todas as coisas que Ele tem nos entregado. E para que aquele dia, e anunciando as boas novas de Cristo, e avivando a sua igreja pelo poder do Espírito Santo, nós vamos ser salvos, acreditamos que naquele dia nós teremos galardoado pelo nosso Senhor. Porque tudo aquilo que você faz, não levar uma água, você abençoar um irmão, você dar alimento àqueles que estão na África, tudo aquilo que você faz para a obra do Senhor, Deus está contemplando tudo. E Ele é abençoador de todas as coisas. Ele provém todas as coisas, porque para a honra e glória do Senhor. Que nós venhamos lembrar que no meio desse avivamento que esteve em Atos dos Apóstolos, que a nossa igreja, cada vez mais nos arrependemos, porque foi ensinado alguns tempos atrás, sobre arrependimento, para que tenhamos avivamento hoje da igreja do Senhor. Nós vamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, e que nós vamos se achegar a mais a Deus. Porque a palavra diz que a palavra diz que as mãos de Deus não estão encolhidas para nos abençoar, elas estão estendidas, mas por causa dos vossos pecados, a divisão. E que nós venhamos nos arrepender e crer, porque por nome de Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário e nos deu a redenção, todos os pecados nossos foram cravados na cruz do Calvário, e Ele vai nos fortalecer e nos dar graça e nos renovar para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. 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 Você está chamando as clases? Aleluias. É para os nossos dias. E o que nós devemos é buscar. Que o Senhor venha até usar nossas vidas a cada dia. Não estamos fazendo as perguntas que está aqui. Qual é a primeira condição para alguém receber o batismo com o Espírito Santo? A pessoa precisa ser salva. Então, é possível alguém lá de fora de repente ser batizado? Não. Mas se no dia que ela se converter ser batizado? Possível sim ou não? Sim, porque a condição é você se arrepender, você buscar, na lição falando, né? Tem 3 pontos. Primeiro, você se arrepende. E depois você tem que obedecer. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu vou cumprir o que teu propósito. E agora eu vou me separar, eu vou me santificar. São os 3 passos da tua vida. Ou seja, você tem que ser um crente verdadeiro. Quando você é um crente verdadeiro, você realmente recebe esse batismo. O que defende o sensacionismo? Que os dons espirituais cessaram da igreja. E tem gente que não acredita. Que é mais difícil você agora crer nisso, por causa que fala, é para vocês, para os seus filhos, para os demais e para nós. Aí era para os nossos pais e para nós também. Amém? É o que nós queremos. A partir de quando a igreja passou a existir sob o ponto de vista histórico? No dia de Pentecostes. Como era caracterizada a pregação da igreja apostólica depois do Pentecoste? Na unção no poder do Espírito Santo. A autoridade no nome de Jesus, na unção no poder do Espírito Santo. Sempre que eu vejo essa parte, eu lembro de Paulo, que ele fala lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Como que ele chega? Como que está escrito? Abre lá rapidinho. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Que ele fala como que os coríntios foram convertidos. Se você achar, quem achou pode ler para mim, né? 1 Coríntios 2, 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana. Não foi de sabedoria humana, não foi por causa do meu conhecimento, não foi por causa da minha oratória que eu convenci vocês que Jesus era Deus. Que eu convenci que vocês necessitavam da salvação, mas Em demonstração do poder do Espírito e
demonstração do Espírito, ou seja, era acompanhados, todas as pregações que eles faziam, tudo que eles falavam, Jesus veio para salvar, Jesus veio para curar, Jesus veio para transformar as vidas, era demonstrado através da vida deles. O que nós pregamos, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que batiza, um Deus que liberta. Então, o que nós pregamos deve ser real em nossas vidas. E as pessoas que estão necessitadas de cura, necessitando de salvação, necessitando de libertação, não devem ver os sinais que estão sendo manifestos nas vidas delas. Que nós pregamos, então nós cremos, e isso tem que ser real nas nossas vidas. Voltando lá, primeiro você tem que se arrepender, ou seja, porque se você salvo, né? Você tem que deixar os pecados. Sem obedecer o que Deus está mandando e santificar a sua vida, para que o que está escrito na sua palavra, tudo que ele tem aprendido, ele falou, né? Todo o nosso intelecto que a gente sabe de mente, tem que estar lá na nossa vida, tem que descer para a ação no diário. Última pergunta. Quem deve ser glorificado na obra do Senhor? Cristo. O propósito é sempre glorificar a Cristo. A gente sempre fica pensando, né, como foi o dia do Pentecoste. E a gente leu, né, um bocado de país apareceu, né? Na Bíblia ele fala que todas as nações que estavam debaixo da terra, todo o mundo lá conhecido, estavam lá numa confederação, sei lá, não posso falar, o G20, sabe? Aparece um monte de países juntos, né? Não uma Olimpíada, que veio todo mundo para Tóquio, né? Vários países estavam lá. E de repente eles passam numa casa, cada um começa a escutar a sua própria língua. Já aconteceu que você estava andando por aí? Você percebe quando tem um brasileiro conversando? Tipo, parece que você chama a atenção. Está falando da minha língua. A mesma coisa deve ser os outros países. Esses dias não, faz tempo já que eu vi isso. Tem um japonês que, esse japonês ele sabe falar várias línguas, né? E ele primeiro chega a pessoa no indiano, né? Indiano é da Índia, né? Que ele fica de careta. Ele começa a falar em japonês com ele, o indiano conversa em japonês com o cara. E de repente ele fala é indiano mesmo que ele fala, sei lá. Ele conversa com a língua do cara depois. O indiano, ele toma um susto. Por quê? Ele não imagina que a pessoa vai falar na língua dele. E fica assustado, né? E ele faz vídeo com várias línguas, faz com chinês também. E é interessante ver a reação das pessoas. Até o chinês, o vídeo que eu vi, né? A chinesinha, primeiro, ela estava meio que seca, assim, né? Não estava querendo muito papo. Mas quando ela viu que ele estava falando a língua dela, ela já foi, você fala bem e tal, e começou a se aproximar, teve intimidade. Os sinais, os dons do Espírito Santo vêm para que nós possamos propagar o Evangelho, porque as pessoas serem impactadas. Às vezes você vai chegar lá com o nosso japonês assim mais ou menos, né? Não vai impactar tanto. Mas quando escolhe, do nada a gente começa a falar, não sei, bem, o sotaque deles, é uma coisa que chama a atenção. A pessoa vai querer saber, como que você foi? Aí é uma oportunidade que o Pedro falou, as pessoas estavam assustadas lá, e foi a oportunidade que ele falou, eu vou falar para vocês o que está acontecendo aqui. Isso aqui é o que foi prometido. E por isso, por causa dessa pregação, por causa que eles viram acontecendo, o derramamento do poder de Deus acontecendo ali, que as 3.000 almas foram convertidas naquele dia. Nós buscamos o batismo com o Espírito Santo, nós buscamos ser revestidos do poder de Deus para propagar o Evangelho. No final da lição, o professor fala aqui, qual que é o objetivo, qual que são os resultados do batismo com o Espírito Santo, do derramamento de poder. Primeiro, é o que aconteceu em Pedro. Qual que é o causa de sendo cheios do poder de Deus? Salvação de almas. O objetivo é você salvar almas, é você propagar que mais pessoas cheguem ao conhecimento de quem é Deus e se convertam ao caminho dele. Mas tem mais um resultado que dá. Que é o que a gente vê no decorrer. Aqui está escrito, fala. O segundo aspecto que revela a ação do Espírito Santo entre os crentes é a regeneração de caráter. A pessoa muda o caráter dela. Vamos propor, ela é gerado dela o fruto do Espírito.
A pessoa vai ser mais amável, mais agradável, não sei, e vai ser transformada. É um tipo, nós somos salvos, o Espírito Santo, quando Deus já entrou na nossa vida, o Espírito Santo começa a habitar em nós já recebemos o Espírito Santo, nós já somos transformados, nós somos uma nova criatura. Mas aí a gente sempre tem aquele velho eu, aquela velha atitude, os nossos velhos costumes. Mas quando nós deixamos, o Jorge falou aqui, né? Quando deixamos o Espírito Santo crescer em nossa vida, Ele tomar a direção, ser cheio, ser avivado, é isso, deixar o Espírito Santo direcionar a sua vida. Você vai ter as suas atitudes, os seus gostos, o que você gosta, o que você vai fazer, vai ser mudado. E volta lá no que eu li no começo. Atos capítulo 2, isso. Atos capítulo 2, versículo 20. Atos capítulo 2, versículo 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e às orações. E todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Era contínuo isso, porque estavam todos cheios do poder de Deus. Estavam todos cheios do Espírito Santo. Então eles buscavam aprender mais, buscavam estudar mais, buscavam ler mais a Bíblia, buscavam orar mais. Precisamos ser cheios de Deus para buscar mais a Deus. Precisamos buscar mais a Deus para ser cheios de Deus. É uma coisa assim que vai girando, né? Mas o que Deus tem falado para nós é sempre a mesma coisa. Continuamente a mesma coisa. Leia mais, ore mais, busque mais e se encha mais, porque eu quero fazer uma obra na vida de vocês. Pois, Senhor, eu quero que o seu poder seja manifesto na minha vida. Que as minhas palavras, a minha pregação, quando eu estiver falando com as pessoas, não seja somente com minhas palavras de inteligência, com palavras persuasivas, mas seja acompanhado com o teu poder. Que o teu Espírito Santo possa conduzir, possa estar transformando as vidas. Se há alguma coisa enferma, possa ser curada. Se há alguma dificuldade, possa ser resolvida. Porque eu creio que tu és um Deus poderoso. Amém. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Esta foi a lição de hoje. Possamos estar, Senhor, quero cada dia mais de Ti. Próxima lição que nós vamos falar é a vida de Pedro. Pedro é legal. Esqueci, tem pergunta? Amém. Bem, vamos estar adorando o Senhor com nossos dízimos.